Meus amigos, muito boa tarde a todos. O vídeo de hoje nós traremos uma mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo que está transcrita no livro Há 2000 anos, psicografado pelo Chico Xavier e autoria do Espírito Emmanuel. Essa introdução que estou fazendo aqui agora é simplesmente para trazer para vocês essa noção de que se trata de uma mensagem de tamanha importância que foi dita, ou ditada, digamos assim, né, lá no ano de 58 da era cristã e trazida pelo Emmanuel quando da publicação do livro Há 2000 anos, né, então, que aconteceu no século passado. É importante dizer, né, que essa mensagem são palavras que saíram da boca diretamente de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, a importância desse pequeno vídeo que eu estou trazendo para vocês. Mais à frente eu faço uma rápida contextualização para que todos entendam do que está acontecendo, mas acho importante que todos saibam que estamos trazendo uma mensagem e ela tem um tom bastante profético, dito pelo próprio Emmanuel, do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos a ela e vamos à vinheta aqui agora. Então, eu estou trazendo hoje para vocês um vídeo que certamente para alguns será inédito, né? Talvez para quem já tenha lido o livro Há 2000 anos, né, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, não. Mas o que me motivou a trazer esse livro para vocês é que no penúltimo capítulo desse livro tem digamos, uma descrição fiel das palavras de Jesus, que são palavras proféticas, ditas no ano 58 depois de Cristo, após um episódio na qual um dos personagens mais importantes do livro, que é a Lívia, casada com o senador romano Públio Lentulus, que é a reencarnação do Emmanuel, né? Que é uma das reencarnações do Emmanuel, o autor do livro, certo? Havia sido martirizada num circo romano na época do imperador Nero. Foram uma das primeiras martirizações desse tipo que começaram a ocorrer, né, no ano de 58. O Emmanuel, inclusive, numa nota de rodapé, ele diz que a maioria dos historiadores da história romana diz que essas perseguições aos cristãos começaram a ocorrer no ano 64. Mas, na verdade, um pouco antes do incêndio em Roma, já tinham iniciado essas perseguições e os cristãos eram queimados como sendo escravos. Então ainda não estava, digamos assim, explícito a martirização dos cristãos. Mas depois do incêndio de Roma, que foi colocado pelo próprio Nero, todos nós já sabemos, ele passou a culpar então os cidadãos, as pessoas que eram consideradas cristãs, e essa perseguição e essa martirização continuou. Então esse livro foi escrito, né, mais ou menos nessa época. É uma história maravilhosa que eu recomendo a todos que leiam. Mas o que me motivou verdadeiramente para trazer aqui para vocês são as palavras proféticas, poderosas de Jesus a um grupo de pessoas que havia sido recém-martirizado num circo romano. E entre essas criaturas estava a figura angélica da Lívia, que havia sido durante
essa encarnação esposa do senador romano Públio Lentulus, o orgulhoso senador romano, como o próprio Emmanuel classifica, né? E que havia sido recebido ali na arena do circo, né? Na hora que foi atacada por um dos leões, não viu mais nada, mas viu-se nos braços então de um antigo colaborador, né, do Cristo na Terra, chamado Simeão, um dos propagandistas da doutrina cristã da época, né? E esse grupo, junto com Simeão, havia sido preso numa das catacumbas onde eles oravam e faziam então as explanações sobre o Evangelho. E esse Simeão, que morava na Samária, havia vindo para Roma para fazer parte desse trabalho de divulgação do cristianismo, e todos eles foram presos, mais de 300 pessoas foram presas e levadas então para as prisões, e foram então um belo dia lá sacrificadas num circo romano, no dia em que estavam sendo feitas homenagens aos senadores, e um dos senadores homenageados era o próprio marido dela, o senador Públio Lentulus, que não sabia que ela estava ali naquela arena junto com os demais cristãos que tinha sido presa na noite anterior. Então, eu vou dar simplesmente aqui uma introdução. Eu fiz essa introdução para situar vocês, porque o que eu quero mesmo ressaltar são as palavras proféticas, que é muito difícil a gente encontrar, a não ser nos evangelhos, as palavras de Jesus. Nós temos também no livro Boa Nova muitas escrito por Humberto de Campos, psicografia do Chico de Xavier também, muitas passagens que trazem as palavras de Jesus. Mas palavras ditas assim de maneira profética, como vocês vão ver aqui agora, são raras da gente encontrar. Então isso me motivou a trazer para vocês. Eu fui conversando com alguns amigos e me sugeriram, né, fortemente que eu fizesse essa divulgação aqui para vocês. Tá? Então vamos direto ao assunto. Eu faço uma contextualização aí para vocês assim que a gente começar a apresentar. Bom, então aqui está o título do que nós vamos apresentar. Então está no livro Romance há 2000 anos. Na página 352, e ele começa contando um pouco o que havia acontecido com as personagens do livro. Então ele diz assim, o Emmanuel, né? Depois de alguns dias de emoções suaves e carinhosas, todos os espíritos reunidos naquela paisagem luminosa se prepararam para receber a visita do Senhor, como quando da sua divina presença na bucólica moldura da Galileia. Porque, para relembrar, né, depois para aqueles que quiserem ler o livro, quando esses cristãos foram martirizados, eles foram recebidos por uma multidão de seres angélicos que os levaram então para planos espirituais superiores, onde eles puderam então ser recebidos e amenizar aquele sofrimento e aquela dor causada por aquela experiência tão terrível, né? Mas ao mesmo tempo haviam superado a si próprios, né? E se entregue de forma bastante, digamos assim, bastante forte, né? Na sua entrega ao Cristo de Deus, né? Então eles estavam reunidos juntos nessa paisagem, num plano espiritual superior, e aguardavam a chegada então do Cristo, que iria conversar com eles. Então ele diz assim: num dia de rara e indefinível beleza, em que uma claridade de cambiantes divinos entornava saboroso mel de alegria em todos os corações, descia o Cordeiro de Deus da esfera superior de suas glórias sublimes. Olhem bem, descia o Cordeiro de Deus da esfera superior de suas glórias sublimes.
E tomando a palavra naquele cenáculo de maravilhas, recordava as suas inesquecíveis pregações junto às águas tranquilas do pequeno mar da Galileia. Então aquelas criaturas se sentiram como que transportadas para aqueles tempos onde o Cristo ainda falava, né, aos seus discípulos, a todos aqueles que o acompanhavam, junto ali às águas do mar da Galileia, que na verdade é o Tiberíades, né? Então, o Emmanuel diz assim: de modo algum se poderia traduzir fielmente na terra a beleza nova da sua palavra eterna, substância de todo o amor, de toda a verdade e de toda a vida, mas constitui para nós um dever neste esforço lembrar a sua ilimitada sabedoria, ousando reproduzir imperfeitamente e de leve a essência de sua lição divina naquele momento inesquecível. Então o Emmanuel está dizendo: olha, eu vou tentar reproduzir para vocês as palavras de Jesus, porque elas são tão profundas e tão maravilhosas que a gente tem uma dificuldade, uma imperfeição na forma de poder traduzi-las para vocês. Mas ele diz, é um dever nosso fazer isso. Então esse dever dele, para mim, quando eu li essa frase, eu falei, também é um dever meu tentar levar para mais pessoas essas mesmas palavras, aqueles que não leram o livro, ou quem sabe estimular aqueles que queiram a ler o livro. Então, ele mais ou menos descreve a situação assim: figurava-se a todos os presentes a cópia fiel dos quadros graciosos e claros do Tiberíades. A palavra do mestre derramava-se no ádito das almas, no íntimo das almas, né? Com sonoridades profundas e misteriosas, enquanto de seus olhos vinha a mesma vibração de misericórdia e de serena majestade. Olha a descrição do mestre que o Emmanuel nos faz aqui, né? E então ele fala assim, que dos seus olhos vinha a mesma vibração de misericórdia e de serena majestade. Então vamos às palavras proféticas de Jesus. Ele começa dizendo assim: vinde a mim, vós que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e de verdade. Eles tinham acabado de ser martirizados no circo. Nas moradas infinitas do meu Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra. Uma paz soberana vos aguarda. Olha que coisa, gente. Uma paz soberana vos aguarda para sempre, no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova, porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. Dispensa comentários, né, gente? Dispensa comentários, né? O Evangelho floresce, agora, como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Está dizendo, o Evangelho estava florescendo ali. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Aqui começa a profecia dele, né?
Ele diz assim: porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefados de sua liberdade. Isso de fato já aconteceu. Quando lá mesmo no Império Romano, lá no ano 300 e pouco, né, o cristianismo foi considerado como uma religião que poderia ser professada livremente, começou a haver então uma mescla entre a religião e os governos, né? Então, nessa mescla, os seres humanos imperfeitos acabaram por contaminar de alguma maneira as lições do Evangelho. Ele vai falar mais aqui. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Também já aconteceu. Preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula do deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura, vertida no silêncio de suas orações ou na dolorosa serenidade de sua amargura indizível. Então ele está falando aqui de coisas que aconteceram já na Idade Média, que aconteceram, né, com o papado, enfim, com todas as coisas que a história já nos ensina aí, que aconteceram e que causaram desvios importantes na divulgação do Evangelho, alguns até reconhecidos pela própria Igreja como a Inquisição. Mas o Cristo continua: soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Então ele diz assim: mesmo que queiram, né, utilizar os abusos religiosos, não conseguirão tirar do coração dos homens de boa vontade o meu evangelho, as minhas verdades. Quando se verificar esse eclipse da evolução de meus ensinamentos, olha bem, eclipse da evolução dos meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Ele está falando que não deixará de amar aqueles que deturparam o seu próprio evangelho, não dos outros de boa vontade. Ele está dizendo: eu vou buscar todas as ovelhas perdidas do meu rebanho, mesmo aquelas que compuscaram, que encheram de lama, que atrapalharam as lições do Evangelho. Para mim, todos serão como filhos de Deus e irmãos entre si, como devemos ser. Das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados. Está vendo? Está falando deles. Como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que eu escolhi um dia, ele escolheu, que eu escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Então ele está dizendo: da mesma forma que eu andei com as tribos lá de Israel para divulgar o meu evangelho, farei o mesmo com essas criaturas que eventualmente estejam deturpando de algum modo as minhas lições imorredoras.
Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai, olha que coisa linda, gente. Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai, regozijo-me aqui convosco, pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Estava claramente e naturalmente falando com aqueles que tinham sido martirizados ali. Numerosos missionários da minha doutrina ainda tombarão, como de fato aconteceu, exânimes na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco a caravana apostólica, que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim no longo caminho da salvação das almas. Olha que maravilha, gente. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Então, dá para pensar facilmente aqui nas guerras de extermínio que se seguiram logo após a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas que foram soltadas, né? E as tantas guerras que aconteceram antes mesmo, Guerra dos 100 anos entre a Inglaterra e a França. Então a gente tem assim inúmeras guerras aqui aconteceram. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele vai derramar a luz dele sobre toda a carne, ou seja, sobre todos nós, sobre toda a humanidade, né, que confiarem no meu reino e nas minhas promessas. Como que isso se dará? Então ele diz assim: pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, que aqui é o Consolador prometido por ele mesmo, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Ele está falando do Consolador prometido, da doutrina espírita, que agora vem trazer as verdades do Evangelho não na voz de um profeta, mas dos espíritos, daqueles que já morreram e que voltam do túmulo, né, do mundo espiritual, para dizer: nós estamos vivos e eis aqui as verdades do Evangelho. Então, vem trazer de volta o Evangelho. Isso começou em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Isso também já aconteceu. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra e pagará então a evolução dos seus instintos os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Eu penso que estamos vivendo essa era aqui agora, gente, porque a Terra está passando por uma transição planetária. Deixará de ser um planeta de expiação e provas para ser um mundo regenerado. Então, essa transição não se dará de maneira indolor, né? Então ele diz assim, que até o próprio planeta, ele fala, olha, exaustos de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismas. Nós já estamos vendo aí o aquecimento global, nós já estamos vendo as coisas que aconteceram, que acontecem, né? Então acho que nós estamos vivendo o meio, né, dessa transição planetária, né? Acho não, né? Porque isso foi falado pelo Chico Xavier várias vezes, né?
E a gente encontra essas descrições também dessa transição planetária no livro A Gênese. Tem um capítulo lá no final que fala sobre essa evolução do planeta, né? Então o Cristo termina aqui aquela sua fala maravilhosa, né, dizendo o seguinte: as impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor e rebentarão no instante oportuno, em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso, e direi como os meus emissários: ó Jerusalém, ó Jerusalém. Fazendo analogia com o que havia acontecido lá na Jerusalém que o crucificou. Nós sabemos, né? Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria. Olha que coisa linda, gente. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer se perca uma só de suas criaturas, transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Então ele lembra o tempo todo que todos nós seremos salvos, todos seremos salvos, mesmo aqueles que estejam cometendo as iniquidades que ele fala aqui. Porque o Pai é amor. Ele não está falando de um Pai vingativo, nem da justiça divina. Está falando de Deus amor. É o Deus que o Cristo tratou de nos trazer. O amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então ele continua dizendo agora para o futuro: trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida, olha bem isso aqui, eu até pus em negrito aí. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo, a Terra, um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Então, gente, aqui está mais claro do que o sol. Tá mais claro do que o sol. Então ele diz que depois de todas essas convulsões, de todas essas destruições, ele reorganizará os elementos destruídos, né? Vai examinar detidamente o material passível de novo aproveitamento. E material passível de novo aproveitamento é esse? São os espíritos, aqueles que poderão permanecer na Terra ou aqueles que terão que ser, eventualmente, viver em outros planetas, né? Como fala da renovação planetária, né? Então, mas isso vai acontecer quando as instituições terrestres reajustarem sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos. Então aqui está claro, gente. Ou seja, depois que houver a seleção natural dos espíritos que poderão permanecer na Terra, a Terra se tornará, sim, um planeta onde reinará de forma perene a fraternidade, o bem, a paz e a justiça. Será um planeta onde a maioria dos seus habitantes prefere a paz do que a guerra, a fraternidade do que o ódio, o amor, né, e da revolta, né? Então isso vai acontecer quando organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo,
consolidando com as divinas verdades do Consolador, o Consolador prometido, os progressos definitivos do homem espiritual. Então, gente, algumas pessoas que estiveram muito próximas do Chico diz que esse ciclo já começou, né, havia começado 100 anos antes de 1857, né, já está em evolução e deve ir até 2057, 2060, quando esse processo seguramente estará terminado e a Terra terá passado por esse processo de seleção dos espíritos que aqui ficarão ou não, né? Então, voltando lá na Lívia, no Simeão, que estavam ali assistindo à palestra do Cristo, o Emmanuel nos conta que a voz do Mestre parecia encher os âmbitos do próprio infinito, como se ele a lançasse qual baliza divina do seu amor, no ilimitado do espaço e do tempo, no seio radioso da eternidade. E de fato a voz dele está chegando até nós aqui, né? Através da psicografia do Chico Xavier. Terminada a exposição de suas profecias augustas, que aqui está a palavra profecia, não é minha, é do Emmanuel, tá vendo? Terminada a exposição de suas profecias augustas, sua figura sublimada eleva-se às alturas, enquanto um oceano de luz azulada, de mistura aos sons de melodias divinas e incomparáveis, invadia aqueles domínios espirituais com as tonalidades cariciosas das safiras terrestres. Todos os presentes genuflexos, na sua doce emoção, choravam de reconhecimento e alegria, enchendo-se de santificada coragem para as elevadas tarefas que lhes competiam levar a efeito no curso incessante do século. Flores de maravilhoso azul celeste choviam do alto sobre todas as frontes, desfazendo-se todavia ao tocarem nas delicadas substâncias que formavam o solo daquela paisagem, de soberana harmonia, como se fossem lírios fluídicos de perfumada neblina. Então, minha gente, é isso, né? Esse é o material que eu queria trazer para vocês, na tarde de hoje. Vocês reflitam. Aqueles que desejarem conhecer o livro há 2000 anos, que tem muito mais material do que esse que eu estou falando aqui, o façam e reflitam de algum modo nessas palavras proféticas que o Cristo nos disse há 2000 anos atrás, lá nos idos do ano 58, 70 da era cristã. Muitas dessas profecias, como eu já disse, já se concretizaram, já se realizaram. E nós estamos vivendo exatamente no meio dessa transição planetária. Então, que nós saibamos fazer a nossa reforma íntima, nos melhorar, buscar praticar o bem, para que sejamos dignos de permanecer nesse planeta, que será um planeta onde a maioria das criaturas desejará a paz e o amor. Bom, fiquem com Deus, boa semana aí, compartilhem, divulguem esse vídeo, porque ele é muito profundo, não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus, trazidas pela pena de Chico Xavier e Emmanuel, que é o próprio protagonista do livro, e leiam o livro se puderem. Bom? Mais um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus.